Num país como o Brasil, onde o que não falta é rio, de tudo quanto é tamanho e qualidade, o vivente pode ficar tentado a achar que água é coisa que a gente sempre vai ter com abundância e em quantidade. E é desse jeito que o sujeito entra num item enganoso, porque principalmente nas propriedades rurais, relevar a importância de se fazer a preservação desse recurso pode ser perigoso por demais. Pois então, para conversar a respeito dessa questão, a gente tem hoje a satisfação de receber aqui no nosso arranchamento a visita do João Luiz dos Santos, que é especialista em qualidade de água pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, aqui no estado de São Paulo. Boa noite, João. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso rancho. Boa noite, Sidney. Obrigado. Boa noite aos seus telespectadores também. Ô, João, com esse tanto de rio cortando o nosso sertão, né? Por que é que o produtor rural brasileiro não pode relaxar nessa questão de preservar as nossas fontes de abastecimento de água, hein? E como nós temos visto nos últimos tempos, Sidney, as chuvas elas estão praticamente trocando de lado, né? Em alguns lugares onde nós tínhamos muita chuva, hoje tem pouco, ou em ocasiões diferentes das esperadas. Em outros lugares onde não tínhamos praticamente chuva, tem chovido numa quantidade maior. Então o ideal é que o produtor esteja atento a essas mudanças e procure preservar melhor o seu recurso hídrico. Ô, João, agora a gente sabe muito bem do esforço que é feito pelos produtores do semiárido brasileiro para aproveitar a água da chuva, né? Mas essa preocupação também é importante nas outras regiões do país, onde o clima é mais favorável, digamos assim? Exatamente, eu acho que é um conceito que a gente tem que quebrar, né? Essa questão ficou muito firme lá no semiárido porque há realmente uma escassez de água. Mas quando nós migramos aqui para a região sul, sudeste, onde há uma estação de chuvas até um pouco mais regular, nós começamos a perceber que em muitas regiões já começa a haver falta de água, mesmo estando em locais melhor abastecidos por rios, vamos dizer assim. Porque o importante é que chova nas nascentes, para carregar os rios. Só que essas chuvas estão se deslocando das nascentes e estão indo para outras regiões. O ideal, então, é que os produtores dessas regiões também comecem a ficar atentos a essa situação e aproveitem melhor a chuva quando cai dentro da sua propriedade mesmo. E de que formas o produtor pode aproveitar essa água da chuva na sua propriedade, hein, João? Dentro da propriedade, ele pode utilizar em várias atividades na sua produção. Desde a irrigação, que seria uma utilização bem mais simples, né? Até em algumas atividades, como por exemplo na produção de leite. Ela pode ser utilizada para o afastamento, no momento de fazer as limpezas da sala de ordenha, a limpeza dos currais, ela pode ser utilizada para o afastamento dos detritos, das sujeiras ali presentes. Pode ser utilizada também em sistemas de conforto térmico. Enfim, a água da chuva necessariamente não precisaria ser utilizada nas atividades mais nobres, onde vai ter contato com os alimentos ou contato direto com o ser humano. Mas só o fato de estar utilizando esse recurso da chuva para essas atividades onde é possível essa aplicação, ele já vai estar conservando muito a água que ele tem disponível na sua propriedade. Ô, João, agora o que é preciso fazer para poder aproveitar essa água da chuva? Qual a estrutura que o pecuarista o produtor em geral tem que fazer na fazenda para não perder digamos, essa preciosa água que acaba indo para o rio sem ser usada, digamos assim? Bom, o telhado ele já tem lá, né? A água que cai no telhado, ele pode estar captando ela. Para ele fazer essa captação, ele vai fazer um investimento mínimo em calhas, para direcionar essa chuva para um determinado reservatório. E aí os reservatórios, que ele pode construir cisternas, ou ele pode utilizar reservatórios de fibra, enfim, direcionando a água para dentro desses reservatórios. Um tratamento mínimo, uma filtração simples, porque realmente a água que vem dos telhados às vezes vem com sujeiras, com folhas, enfim, com alguns detritos, faz uma filtração simples. E é importante também manter essa água clorada, porque senão ela se deteriora e aí ela torna até imprópria para qualquer tipo de atividade. Ô, João, agora qual que é o investimento mínimo para fazer um sistema aí de aproveitamento da água da chuva numa propriedade? Olha, em calhas, em reservatórios, numa área, vou pegar em uma área média mais ou menos de 500 metros quadrados, eu acredito que seja um investimento na faixa de uns R$3.000 para você ter uma boa reserva de água. Agora, a relação custo-benefício disso, quer dizer, esse investimento ele vai ter retorno para o pecuarista? Eu acho que o maior retorno para ele vai ser ele deixar de utilizar, às vezes, uma água de uma fonte nobre, de um poço, de uma nascente que ele tem dentro da propriedade
que tem uma aplicação para consumo próprio dele, para um consumo em atividades mais nobres, como por exemplo limpeza de ordenhas e de ordenhadeiras, no caso da produção de leite, e está conservando melhor esse recurso hídrico e utilizar a água de chuva para essas atividades realmente mais pesadas, atividades mais sujas, vamos dizer assim. Tá certo, João. Muitíssimo obrigado por mais essa sua participação aqui no nosso programa, João. Um abração para você e até a próxima. Eu que agradeço, conte sempre conosco e boa noite.